Olá, sejam todos bem-vindos. É uma satisfação estar aqui com vocês, mesmo distante, mais perto virtualmente. E na aula de hoje nós vamos comentar algumas questões referente a esse conteúdo, quantidades e trocas de calor entre corpos, ok, galera? Então eu vou comentar essas questões no sentido de contribuir para a aprendizagem de vocês, certo? Então vamos para a nossa primeira questão. A questão 1 é uma questão interpretativa, certo? Então vamos lá. Analise a seguinte situação. Ao tocarmos com a mão uma superfície fria, é correto afirmar que... Então nós temos aqui uma situação prática, né, onde nós vamos tocar com a mão uma superfície fria. E aí nós vamos analisar as alternativas abaixo, certo? Para saber qual delas responde aqui a nossa situação. Vamos analisar o item A. A superfície fria transmite calor para as mãos. É correto afirmar isso? Não. Certo? Por quê? Como é que o calor se propaga, gente? O calor é uma energia térmica, né, em movimento, que ele se propaga, né, ou seja, se transfere de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, se a temperatura das mãos é maior do que a temperatura da superfície fria, então a superfície fria não vai transmitir calor para as mãos, ela vai receber, certo? Então, incorreto. Vamos analisar o item B. As mãos transmitem calor para a superfície fria, pois o calor se movimenta do corpo mais quente para o mais frio. Corretamente. Nós sabemos que o calor ele se propaga, ele se transmite de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, se a temperatura das mãos é maior que a temperatura da superfície fria, então é as mãos que vai transferir calor para a superfície fria, certo? Então, logo, nosso item correto é o item B de bola, certo? Vamos para fixar melhor o conhecimento de vocês. Então, para que o resumo. Então, as mãos transmitem calor para a superfície fria, pois o calor se movimenta do corpo mais quente para o mais frio. Exatamente. Aquilo que nós comentarmos anteriormente, não é isso? Muito bem. Compreendido a resolução da questão 1, vamos agora para a nossa questão de número 2. A questão 2 diz assim: o calor específico de uma substância é 0,5 cal por grama vezes grau Celsius. Se a temperatura de 4 gramas dessa substância se eleva de 10 graus Celsius, qual a quantidade de calor absorvida pela substância? Então, galera, para a gente resolver a questão de número 2, nós vamos aplicar a seguinte equação. Equação geral da calorimetria. E também eu chamo de equação do MC delta T, ok? Então vamos à massa e vamos trabalhar nossa resolução. Então Q é igual. Quem é M, gente? M é a massa do corpo ou substância e ela é medida em gramas. Então, o que é que está medido em gramas aqui na questão 2? Isso aqui, ó, 4 gramas. Então, a massa é 4. Troca esse M por 4. Agora eu coloco o sinal de multiplicação. Quem é C? O C é o calor específico. Na própria questão diz, o calor específico de uma substância é 0,5. Então, o calor específico é 0,5. Troca esse C por 0,5. Certo? Vezes. E quem é delta T? Delta T é a variação da temperatura. Como eu só tenho uma temperatura sempre é medida aqui, ó, nesse caso,
em graus Celsius. Então, como só tem uma temperatura, então o ΔT vai ser 10. Certo? O que nos resta agora é só fazer essa multiplicação. Multiplicaçãozinha bem simples. Então, Q é igual. Multiplicando 4 por 0,5, é só multiplicar. 4 vezes 5 dá 20. E aí você vai analisar as casas decimais. Quantas casas decimais tem depois da vírgula? Tem uma casa, que é o 5. Então, vem da direita para a esquerda, conta uma casa. 1, aí coloca a vírgula. 2 vezes 10. Certo? Esse zero depois da vírgula, ele não está valendo de nada. Você pode até eliminar ele, ó. Então Q é igual a 2 vezes 10. Multiplicando 2 por 10, o resultado vai ser 20. 20 o que, galera? 20 cal. Porque calor é medida em calorias, certo? A abreviatura é cal. Então a quantidade de calor absorvida por essa substância vai ser 20 calorias. Então o item que responde à nossa questão 2 é o item B de bola. Entendido? Vamos adiante, né? Vamos trabalhar mais uma questão. Certo? Essa é uma questão de vestibular e ela foi adaptada, certo? Vamos lá. Ao esquentar a água para o chimarrão, um gaúcho utiliza uma chaleira, na qual ele coloca 2 litros de água. 2 litros de água. O calor específico da água é 1 cal por grama vezes graus Celsius. A temperatura inicial da água é 10 graus Celsius. Aí vem a nossa perguntinha. Quantas calorias devem ser fornecidas à água para elevar sua temperatura até 90 graus Celsius? Gente, é o mesmo procedimento da questão 2. Nós vamos aplicar a equação geral da calorimetria, que eu também chamo de equação do mc∆T. Para facilitar, né, a memorização da equação, eu chamo ela de mc∆T, certo? Mas ela é a equação geral da calorimetria. Então nós vamos calcular o que? A quantidade de calor. É isso que a questão nos pede. Só que tem um detalhe, a água aqui, ó, está em litros, certo? E ela deve ser medida em gramas. Então nós vamos fazer aqui uma simples transformação. 2 litros é igual a 2 quilogramas. Certo? 2 quilogramas. E 2 quilogramas equivale a 2.000 gramas. 2.000 gramas. Então a massa, certo? A massa M dessa substância é 2.000. Vou trocar esse M por 2.000. Vezes, vou multiplicar pelo calor específico. O calor específico da água, gente, é isso aqui, ó, 1 cal por grama vezes graus Celsius. Então troco o C por 1 vezes. E o que é ΔT? ΔT, esse ΔT é a variação da temperatura. Ela variou de 10 para 90. Então vou colocar até separado aqui, ó, o ΔT vai ser igual. É a diferença, 90 menos 10. Certo? 90 menos 10. Subtraindo 90 menos 10, o resultado é 80. Muito bem. Então eu sei que o meu ΔT vale 80. Coloco 80 aqui. E agora é só fazer uma simples multiplicação. Veja o quanto esse conteúdo ele é bem simples, né, de compreender. Então, multiplicando 2.000 por 1 e por 80. Gente, vou passar aqui um macete legal para vocês, ó. Você vai pegar esse 2 do 2.000, multiplicar pelo 1 e depois pelo 8.
multiplico o 2 pelo 1, depois pelo 8. E os zeros que estão depois desses números são colocados à direita do resultado. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 16. Agora é só pegar a quantidade de zero e colocar aqui à direita do 16. Eu tenho 3 zeros aqui e 1 aqui. Então, eu devo colocar aqui quantos zeros? 4 zeros. Certo? 2, 3, 4. Então tá aqui, a resposta deu quanto? 160 mil calorias. Então a quantidade de calor que essa substância vai receber, é isso, vai ser 160 mil calorias. Então, gente, qual é o item que responde a nossa questão 3? Também é o item B, ó, B de bola. Gente, isso era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima aula.